Quem mexe com evento, quem mexe com produção de festa, tá no sangue, brother. Tá no sangue, corre ali, o cara vira a noite, o cara é amor, brother. Amor à música, amor à veia, ao sangue, à raiz, assim, a coisa de verdade. É isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer. Assim, não tem cachê, não tem preço que pague, entende? É muito foda a sensação. Aquele friozinho na barriga sempre vai ter, não adianta. Acho que tem que ser muito honesto e amar o que tu faz e passar isso pras pessoas, né? A verdade, assim, o amor. Porque hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa, né? É muito legal. Cara, eu trabalho como fotógrafo há muito tempo. Eu acho que eu tinha uns 12 anos quando eu comecei a gostar de fotografia, né? Antigamente não tinha muito equipamento eletrônico, né? E as máquinas fotográficas eram de analógica ainda, era tudo com negativo. Então, quando eu comecei a me interessar, foi esse processo de entender como era o negativo, como que virava uma foto um negativo. Isso para mim me fascinava, querer entender como registrar um momento numa foto. Isso para mim era absurdamente mágico, assim. Porque hoje eu olho, para onde eu olho, eu vejo uma foto. Entendeu? Eu vejo uma foto, eu só consigo ver fotos aqui. E isso quando eu estou viajando, quando eu estou tomando banho, em qualquer coisa, onde eu olho, eu vejo uma foto. Isso para mim mexe comigo. É tipo absurdo, para mim é mágico. Para mim é muito gostoso estar participando disso, porque é uma coisa que eu me sinto bem fazendo. Eu antes fazia casamento e eu não era feliz, né? Eu fazia casamento pelo dinheiro, para estar trabalhando, né? Porque era uma coisa que meu pai deixou e a gente aprendeu a fazer. Eu gostava de fazer até um ponto, mas não era aquilo, não me completava. Porque assim, ó, uma coisa eu preciso falar. Tem cara que quer entrar na música eletrônica porque ele quer ver mulher e ele quer beber de graça. Isso é um problema, porque não é isso que é o rolê. Porque o cara ganhou uma câmera da mãe e ele não trabalha, ele tem 19 anos, 20 anos, ele não tem uma perspectiva e fala, eu quero entrar no rolê, eu quero beber, eu quero ver mulher. Ele não pensa num projeto, numa qualidade, num profissional. Então assim, a cabeça vai totalmente contra do meu processo, que é profissionalismo. Se ele quiser realmente entrar, ele primeiro tem que esquecer esse lado de achar que vai beber. Tá, cara, eu vou falar tudo, foda-se. Porque o problema também é do contratante. O cara fala, vem pra cá, eu te dou uma dúzia de cerveja, um uiscão e pau, vamos aí. Mas na hora de entregar, ele fala, pô, mas cadê as fotos? Ué, velho, você me contratou pra beber, não você me contratou pra fazer foto. Eu não sei dizer se é uma química na hora, eu não sei como é, mas eu sei que acontece. Isso é uma troca muito especial para mim. Esse momento meu com o público é o que mais me motiva a cada dia continuar trabalhando, porque é muito difícil você ter um reconhecimento. Eu tenho um contato direto com o público, eu respondo todo mundo. E o que mais me motiva a continuar é esse carinho deles.
Meu nome é Harley de Castro Rocha, tenho 36 anos, estou morando em Florianópolis, mas eu nasci em Londrina, no Paraná. Sou fotógrafo, hoje trabalho com festas de música eletrônica, mas já fotografei muitas coisas. Cara, eu trabalho como fotógrafo há muito tempo. Eu acho que eu tinha uns 12 anos quando eu comecei a gostar de fotografia, né? Meu pai tinha uma empresa de foto e vídeo e a gente tinha que trabalhar junto com ele, né? Como a gente era em três, era ele, mas a gente ia em 3 irmãos, então a gente acabava indo com ele nas festas, né? Então tinha casamento, aniversário, começava a filmar tudo. E antigamente não tinha muito equipamento eletrônico, né? E as máquinas fotográficas eram de analógica ainda. Então era tudo com negativo. Então quando eu comecei a me interessar foi esse processo de entender como era o negativo, como que virava uma foto um negativo. Isso para mim me fascinava, querer entender como registrar um momento numa foto. Isso para mim era absurdamente mágico, assim. Então eu comecei a frequentar onde meu pai ia, que eram os casamentos, aniversário, e a galera começava a pedir e tal, e a gente embalou. E foi assim que eu comecei. Eu acho que em 92, 93 foi quando eu comecei a ir com o meu pai nos casamentos, que na verdade eu ia como cabo man, que antigamente a gente usava cabo para ligar a lâmpada e não tinha bateria, então era tudo ligado na energia e tinha muito cabo e ele precisava de alguém para ajudar. E como eu sempre estava em casa sem fazer nada, só estudava, e ele me pediu para ir uma vez e eu acabei gostando. Eu acredito que em 92 foi quando eu comecei a me interessar de verdade por isso. Então hoje eu tenho uma empresa que eu presto serviço para alguns DJs. E na verdade o DJ principal que eu atendo é o Bruno B, que eu faço a cobertura dos eventos dele, tanto foto, vídeo, agenda, interação com o Instagram, mídias sociais. Então eu tenho feito isso hoje em dia. Eu nunca fiz curso de fotografia, tanto que eu fui na marra mesmo, eu fui aprendendo, fui mexendo, não sabia como funcionavam as coisas, nem computador, nem câmera, e a gente foi meio que aprendendo na marra. Meu pai era muito rígido com essas coisas e aí você tinha que aprender de um dia para a noite. Então a gente pegava, olhava a câmera, como é que fazia, ele comprava equipamentos e com o manual, a gente lia o manual e já aprendia na marra mesmo, errando, né? Nunca fiz curso nenhum. Então, o dia a dia para eu começar a me programar para sair, para fazer o evento, eu recebo uma agenda, né, de todos os meses. Ele me passa, ou a agência passa, ou o produtor passa, ele me passa a agenda e eu deixo marcado os dias que eu vou estar presente. Ele me passa a data, me passa o local e também alguns horários de voos para eu poder fazer essa viagem. Então eu já me organizo em relação ao evento, ao que vai ter, aonde será, se vai ser de dia, se vai ser de noite, se vai ser um sunset, ou enfim, me organizo em relação a isso. É bem fácil, bem tranquilo e acaba sendo uma rotina sempre a mesma coisa, como se fosse um robozinho. É sempre sexta, sábado e às vezes algum domingo. Então você sempre tem agendado ali. Você não pode ter vida fora
no final de semana você tá sempre preso. Então, pra mim, é muito gostoso estar participando disso, porque é uma coisa que eu me sinto bem fazendo. Eu antes fazia casamento e eu não era feliz, né? Eu fazia casamento pelo dinheiro, para estar trabalhando, né? Porque era uma coisa que meu pai deixou e a gente aprendeu a fazer. Eu gostava de fazer até um ponto, mas não era aquilo, não me completava, né? Porque é um processo, o casamento ele é um processo muito longo. Demora até você fechar um contrato com o noivo, aí vem a noiva, escolhe o que vai querer, o que não vai querer. E aí o evento em si da música eletrônica é muito mais dinâmico, é uma coisa que eu interajo mais, eu consigo me expressar mais artisticamente, eu posso criar, eu tenho autonomia para fazer e é muito mais rápido. Então eu chego, o DJ geralmente toca 1 hora, no máximo umas 3 horas, e aí acabou o evento. Eu vou pro hotel, edito as fotos, baixo no computador, edito as fotos, já no outro dia já está tudo pronto. Mas ali o evento acabou para mim. E no casamento não, era um mês depois, até o noivo escolher as fotos, até ver o que ia fazer, vídeo e tal. E isso é muito desgastante. Então eu estava cansado disso. Eu posso falar as pessoas que me colocaram? Tá. Eu vou falar do Richard, do Chico. Pode? Fala, você é massa. Tá. Time has brought us here to this land of hopes. Travel to the place your inner child was born. Quando eu saí do casamento, na verdade eu estava fazendo casamento ainda e eu conheci uma pessoa que trabalhava com música eletrônica já, e ele precisava de uma pessoa para quebrar um galho para ele um dia que ele não podia fazer umas fotos, né? E aí ele chegou para mim, cara, eu tô precisando de um cara que faça as fotos assim assado, é coisa rápida, só chega lá na festa, tira umas fotos, já me entrega amanhã e tá tudo certo. Eu falei, beleza, cara, eu tô livre aí e bora fazer. Aí eu cheguei lá na festa, tirei as fotos pra ele, no outro dia entreguei, só que, cara, eu gostei muito de fazer aquilo. Foi muito rápido e foi prazeroso demais. E aí o cara falou, cara, se você quiser, eu tenho um contato do cara aí, você fala com ele, tem festa direto. Daí eu falei, putz, então bora, né, vamos ver. Aí peguei, liguei pro cara, o cara falou, deixa eu ver tuas fotos aí, como é que é e tal, né? Aí eu cheguei lá na Jovem Pan, lá em Curitiba ainda. Cheguei lá, o famoso Richard. Sentei na mesa dele, muito engraçado. Cara, o Richard era um cara excepcional, assim. A gente teve os nossos problemas mais pra frente, mas, cara, quando eu conheci ele foi muito divertido. E ela era engraçada demais. Aí chegou e falou, cara, você fala inglês? Eu falei, cara, não engana, né? Cara, você tá livre, você quer trabalhar, quer fazer? Eu falei, bora? Daí ele falou, então tem uma agenda aqui. Ele me passou tipo 6 meses de agenda, assim. Eu falei, como assim, né? Porque ficava penando para tirar uma agenda de casamento. O cara me passou já 6 meses do meu ano inteiro de festa. E, cara, eram umas festas, tipo, absurdas, assim, que eu nunca imaginava ir, assim. Era coisas, tipo, de outro mundo, assim, festivais gigantescos, Tomorrowland e Tribal Tech, umas coisas bizarras, assim, coisas grandes mesmo. E eu falei, cara, bora, vamos aí fazer, né? All good, guys. Ready to party? Aí tudo bem, continuei fazendo e tal, e o cara começou a gostar e tal do meu trabalho e tal. Falou, cara, quanto que você ganha para fazer um casamento lá e tal? E eu falava, eu tiro isso e tal.
Ele falou, eu não quero mais que você faça casamento, eu só quero que você trabalhe comigo. Aí eu falei, pô, mas não dá pra eu trabalhar só com você, eu preciso de dinheiro, né? Aí o cara falou, não, eu pago quanto você quiser pra você estar comigo sempre. Eu falei, tá bom, então vamos. Aí comecei abandonando os casamentos, as noivas na minha cola, falei, e aí, eu preciso de você, porque tinha cerimonialista, que elas fechavam os casamentos e passavam pra mim. E daí eu falei, putz, cara, ó, não vai dar pra eu ir e tal, e comecei a me atrapalhar muito com isso, porque eu tinha que estar com ele e queria estar fazendo casamento pra não deixar ninguém na mão. Aí eu falei, cara, eu vou ter que decidir, não vai dar. Daí eu cheguei nele, a gente fez uma reunião muito, muito séria, assim. Ele falou, não, cara, nunca vou te deixar na mão, vou ficar tranquilo. Daí eu, tá bom. Então peguei e falei, agora é a hora, né? Peguei e saí do casamento e entrei de cabeça na música eletrônica, mas de cabeça mesmo, assim, de ponta, assim. Daí, até que um tempo ele montou uma equipe, ele trouxe a gente aqui pra Jurerê, alugou uma casa aqui, a gente ficou 2 meses aqui fazendo festa, carnaval inteiro, festa todo dia, tipo, era de segunda a sábado, assim, a gente folgava no domingo, mas no domingo a gente vinha no Café de la Musique aqui e tinha que fotografar também, enfim, era de segunda a domingo trabalhando. Cara, e aí eu comecei a trabalhar e o dinheiro não tava entrando. Puta, eu vou ter que voltar pro casamento porque não tá me virando. Não adianta eu fazer uma coisa que eu gosto e não tá me dando dinheiro. E aí eu peguei e comecei a fazer casamento de novo para poder pagar minhas contas, porque eu não tava conseguindo, né? E aí foi quando eu conheci... Aí ele me ligou de novo e falou assim, ó, cara, tem um artista gringo vindo aí, como você fala inglês... É você que eu preciso. Daí o cara, não, fica tranquilo que agora vai embalar o negócio e vamos aí, larga, abandona o casamento, vem de novo. Daí eu falei, puta caramba. Falei, cara, é a última vez pra fazer isso. Porque eu gostava, né? Então não tinha como, eu tinha que ir. Cara, era muito bom. A galera, o time que ele formou os melhores caras de tudo. Ele formou o melhor fotógrafo, o melhor cinegrafista, o melhor editor. Cara, era muito foda trabalhar. E aí era uma vibe muito boa. E aí, cara, ele falou, vem esse gringo aí e tal, eu quero que você faça esse cara. Uma tour inteira. Era a tour do gringo que ia vir, ele ficava, acho que, sei lá, 12 datas. E eu ia com o cara viajando com o cara na cola dele. Foi quando eu conheci o Lulu Players. E, cara, a gente deu uma química legal, assim, a gente ficou amigo. E até hoje eu converso com ele bastante sobre tudo, né? Desde o começo, e é muito divertido e até a gente fica lembrando de como foi, né? Então, daí eu comecei a conhecer vários artistas, né? Aí os DJs começavam a pedir pra mim as fotos. Em vez de pedir pra eu posso falar... Tá, cara, eu vou falar tudo, foda-se. E aí, cara, eu comecei a conhecer vários artistas, né? E como o meu trabalho, pra eles, tava sendo interessante, era legal. E aí, um dia, um artista me ligou, cara, e falou assim, ó, eu quero que você faça as fotos pra mim, eu vou estar aí fazendo uma tour. Só que eu não quero precisar ligar lá na empresa, eu quero que você faça direto pra mim. Eu falei, velho, eu não posso fazer isso, cara, porque, né, o cara me chamou, me colocou no rolê e tal. Não, mas eu quero fazer com você, eu não preciso da empresa. Você trabalha pra eles? Eu falei, não, eu sou freelance, eles não me pagam nada, eu vou lá quando tem e tal. No final das contas, como eu não estava satisfeito, eu falei, velho, eu não vou fazer, não posso fazer. Ele falou, não, eu pago direto pra você. E eu acabei aceitando a proposta do artista e fui direto pra ele. Fazer com ele. E aí a gente começou a fazer várias turnês.
Mais ou menos em 2015, cara, foi quando eu comecei a ir direto com o artista. Só que, como era um artista gringo, ele não tinha muita data no Brasil. Então ele vinha, ficava uma turnê e aí ia embora. E eu falei, pô, mas isso não tá me refrescando financeiramente. O cara vem uma vez a cada 6 meses, e aí, o que eu faço nesse meio tempo? Peguei e voltei a fazer casamento. Aí quando eu tava na última turnê, eu tava, acho que na última data, eu tava no aeroporto, vindo embora pra casa, eu encontrei o Gabriel Boni, que ele chegou e falou, cara, eu gosto muito dessas fotos e tal, o que você tá fazendo? Daí eu falei, eu trabalho com artista, com low players, e é isso. Daí ele falou assim, cara, você não quer trabalhar pra mim? Daí eu falei assim, bora, vamos ver qual é. E daí eu comecei a trabalhar com o Boni, e a gente trabalhou durante, acho que 3 anos juntos. E aí foi quando eu conheci o Boni. E aí eu já estava inserido direto na música eletrônica. Então, quando eu conheci o Boni, eu estava saindo do gringo e começando a ficar direto no Brasil. Então eu já tinha feito várias viagens para fora do país, eu já tinha conhecido vários lugares que eu nunca imaginei conhecer. E daí quando eu entrei nesse direto mesmo, de cabeça na música eletrônica, quando eu abandonei tudo, abandonei casamento, abandonei festa de aniversário, abandonei todos esses eventos, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Quando eu comecei a trabalhar com o Boni. E aí, cara, foi um casamento perfeito, assim. A gente começou a fazer estouro, era toda festa, muita gente, e festa em todos os lugares, e a gente viajava, fazia turnê até para fora, exterior, fomos para Tailândia, Hanoi, fomos para Espanha, cara, vários lugares, até que um dia ele chegou para mim, cara, eu quero ir no Burning Man, velho. Daí eu falei assim, puta, velho, não acredito. Ele falou, não, eu tenho um contato aí, cara, gente boa, não sei o que e tal, vamos pro Burning Man. Eu falei, velho, meu Deus do céu, cara. Daí eu falei, pá, cara, eu tô aqui mesmo, foda-se, né, vambora. Daí, cara, foi uma experiência assim, sem medo de errar, velho. Foi a experiência mais absurda que eu já fiz na minha vida, assim. Foi uma viagem mais maluca, desde o começo, tudo que aconteceu, com passagem, com voo, que o Boni foi na frente, eu fiquei pra trás, aí fui sozinho, não sabia falar a língua dos caras, mano, bizarro, assim, eu tinha que encontrar o cara, aí não tinha celular, não pegava lá, porque você fica 7 dias isolado do mundo, não tem celular, não tem internet, não tem nada lá, e tipo, desertão, areia, tempestade de areia na cara, é bizarro, é a coisa mais louca do mundo, assim, e quem puder ir tem que ir, porque é uma experiência única, assim, é uma das coisas que eu agradeço, assim, de poder com a música eletrônica ter conhecido. São lugares que eu fui, são coisas, sentimentos assim que eu vivi que eu não sei explicar em palavras, assim. E tudo que eu sofri no começo, sem receber, esse perrengue, eu via que eu olhava onde eu estava e falava, nossa, cara, isso aqui qualquer pessoa pagaria fortuna para estar aqui, né? E eu estava ali de graça ainda recebendo, na verdade, né? Teoricamente eu estava ali para trabalhar e foi o processo na minha cabeça foi muito difícil. Eu entender o ritmo e o ciclo das coisas, porque é muito complexo você tá trabalhando na onde as pessoas tiram férias. Então era muito difícil, eu tinha que estar com a câmera na mão, com coisas e todo mundo naquele lugar paradisíaco, sorrindo e tal, e eu com um bico desse tamanho, falava, pô, que merda, sabe? Só que eu chegava num lugar e falava, nossa, as pessoas, tipo, pagam fortunas e eu tô aqui de cara feia, de cara fechada. E, tipo, é muito complexo, assim, para entender.
Mas são coisas que eu agradeço, até o que o Richard me colocou nisso. Porque antes eu fazia... Na verdade, quem me colocou nisso foi o Chico. E eu agradeço hoje, até sempre que eu falo com ele, eu sempre agradeço ele. Que tudo que eu tenho em relação à carreira, tudo que eu consegui, equipamento, carro, tudo que eu comprei foi graças à música eletrônica. E por ele ter me colocado, né? É óbvio que teve meu trabalho, teve meu reconhecimento, né, no meio da cena, mas eu agradeço ele por ele ter me colocado nisso, né? Eu agradeço, a gente brigou muito no meio da minha carreira, né? Desde o começo, quando eu entrei trabalhar com ele, até quando a gente conversou pela última vez, a gente tinha brigado muito, discutia bastante, mas depois a gente conseguiu entrar na linha, a gente voltou a se falar. E eu deu tempo ainda de eu agradecer ele, porque logo depois que a gente conversou pela última vez, ele faleceu. E eu consegui ter essa última conversa com ele, né? Eu consegui agradecer ele por ele ter me colocado na música eletrônica. Então, eu sei que é difícil a gente ter um momento de reconhecer, né? Falar, pô, foi essa pessoa que me colocou, né? Isso é muito difícil hoje em dia, você não vê as pessoas terem reconhecimento pelo que o outro faz, né? Hoje em dia as pessoas são muito orgulhosas, né? E não tem um momento que você possa, pô, obrigado, cara, por ter me colocado nisso, ou por ter feito isso, agradecer, né? Eu tive vários eventos que foram grandiosos, assim, festivais bigs, assim, que me marcaram, desde Tomorrowland até o Burning Man, mas o primeiro que eu me lembro, assim, que foi uma coisa absurda pra mim, porque eu gostava muito do Colombo, eu ouvia a música dele demais, assim, e eu falei, nossa, eu vou estar do lado do cara, velho, eu vou estar fotografando o cara ali do lado, em cima dele e tal, e eu gostava muito da música dele. Então eu falei, nossa, cara, isso aqui pra mim vai ser um marco, vai ser Aí a hora que ele entrou assim pra tocar, eu falei, meu Deus, velho, o cara tá aqui do meu lado. E aí eu me emocionei muito, assim, a galera tava muito bombada, assim, foi uma Tribal Tech, acho que em 2015, eu não me lembro exatamente, eu acho que é 2014, 2015, não me lembro. Mas foi muito, muito, muito foda pra mim. Essa Tribal Tech foi em Curitiba, acho que... sério? Enfim, deixa eu ver. Tribal Tech. Primeiro evento o evento que mais marcou foi o primeiro que eu fiz, que eu já fui direto cair numa Tribal Tech com o Colombo. E esse evento pra mim foi um marco, assim, que eu não sabia, eu olhava pro lado, não sabia o que fazer, porque era muita gente e a festa bombando, e eu falava, nossa, velho, é um sonho pra mim estar aqui no palco do lado do Colombo, velho. Daí depois a gente começou a conversar, fiz vários outros trabalhos pra ele, e foi muito divertido essa conexão e tal, mas pra mim marcou demais, assim, foi incrível. O clube que eu mais o que eu mais gosto de trabalhar, assim, que eu acho que a galera é mais bem tratada, enfim, que a galera do backstage ali, que é os fotógrafos, os filmmakers, eu gosto mesmo de trabalhar na Laroque, que eu acho que lá é muito legal de trabalhar. E na Green Valley também eu gosto, que são as pessoas que eu conheço, que são meus amigos, que eu já tenho um contato, e lá
as coisas teoricamente funcionam melhores do que em outros clubes, né? Porque o fotógrafo ele não é muito bem visto assim para algumas pessoas. É muito complicado, porque às vezes você é um qualquer, assim, sai daqui, você não pode entrar aqui, ou não sei o que, não tem pulseira. E às vezes é complicado, tem clubes que é bem complicado de trabalhar. Às vezes é muito difícil porque às vezes a pessoa bebeu demais ou o público não te aceita bem, assim, né? Então é bem difícil de você ter essa abertura para poder entrar e sair e trabalhar. Então eu acho que tem poucos clubes que conseguem dar esse suporte para o profissional. Para mim, Laroque e a Green Valley são os clubes que eu consigo melhor de trabalhar, dar o meu melhor por ter esse contato com eles. Cara, uma das coisas que me deixa mais feliz trabalhando é o reconhecimento das pessoas. Eu vejo que às vezes o reconhecimento ele não vem de uma pessoa que é teu amigo. E é difícil eu explicar isso, mas muitas vezes o reconhecimento, o elogio, o carinho vem de uma pessoa que você não conhece, né? As pessoas eles veem o teu trabalho, veem o teu direcionamento com o público, a tua resposta, e às vezes é de uma pessoa que você não conhece. E eu fico emocionado quando eu recebo um carinho ou por Instagram ou até mesmo na pista, quando eu tô lá, o cara me abraça. Até essa pulseira que eu ganhei aqui foi de uma pessoa que gostava do meu trabalho. O cara me abraçou muito, falou que era um momento especial para ele por me conhecer, e a gente tirou foto junto, enfim. Esse momento meu com o público é o que mais me motiva a cada dia continuar trabalhando, porque é muito difícil você ter um reconhecimento, né? Às vezes o cara é um big name, mas como que ele chegou até lá, né? É o público que faz a pessoa, né? Então eu trabalho e busco a qualidade em cima do que o público me pede, né? Eu tenho um contato direto com o público, eu respondo todo mundo. Eu acho que eu preciso responder. O mínimo que eu posso fazer por um cara que me manda uma mensagem é responder ele, porque não é justo com o cara me elogia e eu não faço nada, nem obrigado. Não é justo com o público, e o que mais me motiva a continuar é esse carinho dele. Uma vez eu estava trabalhando no Mata Hari, e aí tava lá a correria, vai, tira foto pra lá, pra cá. E aí um cara fazendo assim pra mim, assim, eu falei, pô, que foi e tal, o cara lá assim, eu falei, caramba, o que será que esse cara quer, né? Mano, na hora que eu cheguei lá, o cara tava com uma caixa, assim. Eu falei, puta, mano, que foi, né, cara? Eu correria, o set rolando era 1 hora só. Eu falei, mano, não vai dar, cara. Daí o cara, não, vem aqui, ó. Eu falei, ó, eu já volto aqui, ó, acabando o set, eu volto aqui, eu vejo que você vai voltar? Eu falei, vou voltar, cara, fica tranquilo. Mano, acabou o set, voltei correndo lá. O cara, não acredito e tal. Aí o cara me entregou uma caixa assim. A hora que eu abri, mano, tinha 2 bonequinhos dentro de um quadro. Mano, eu falei, que porra é essa, cara? É um boneco com a minha cara, com a minha tatuagem, com a minha pulseira. Mano, é a coisa mais inusitada, mais maluca e mais linda que eu já ganhei, cara, de uma pessoa que eu não conhecia. Na verdade, a gente conversava por internet, mas assim, era uma amizade que depois a gente virou mais amigos ainda. Mas era uma coisa que, mano, eu falei, como que alguém pode me dar uma coisa tão bonita assim, né, cara? E eu achei incrível, assim, com a minha camisa, cara, cada detalhe, assim, coisa mais linda. E é como eu falei, são presentes, são coisas que a gente acaba ganhando de carinho de pessoas que a gente, teoricamente, não conhece muito bem, né? Isso é muito maluco, é uma coisa, assim, muito engraçada e emocionante, porque
jamais imaginar que eu pudesse ganhar isso de alguém numa pista lotada, sei lá, 5 horas da manhã, assim. Foi muito divertido, foi legal. Quando eu comecei a fotografar, isso foi lá atrás, eu comecei com uma Pentax K1000 e, mano, era com negativo ainda. Era muito difícil de trabalhar, né? A gente não tinha muita chance de erro, né? Você tinha 36 poses e era aquilo. E aí era muito complexo de trabalhar com isso, porque além de ser muito difícil, não era automático. Você tinha que esperar, você tinha que mandar revelar e saber se ficou bom. E não tinha como errar, né? Você tinha que ser perfeito naquele trabalho que você fazia. Um dos maiores problemas de trabalhar com negativo é que você não pode ver o que você está fazendo. Geralmente você tem que estar numa sala escura. Hoje é tudo muito mais fácil, né? Você tem o digital, que você pode olhar o que você fez, o que você produziu, instantâneo. Mas na época você tinha que levar para uma sala escura, você cortar, abrir o filme dentro de uma caixa preta, e aí a gente abria, cortava mais ou menos um tanto certo, colocava e revelava num químico que a gente colocava. Então era muito trabalhoso de fazer e o risco de perder aquilo era muito alto também. Tu então, fazia esse processo? Fazia esse processo. Eu também trabalhei antes de começar mesmo com foto. Depois eu fiz um intercâmbio ali, não foi direto, né? Eu saí, cara, eu preciso falar do lance e daí foi foda, velho. Vamos entrar então. Vamos. Meu pai era polícia rodoviária e aí ele comprou uma câmera para filmar a família, né? Filmar as crianças e, enfim, a gente brincando em casa. E daí as pessoas começaram a pedir para ele, como ele era o único que tinha câmera, as pessoas começavam a pedir para ele na época, isso em 89, 90. E não tinha câmera, não era fácil ter câmera em casa, né? E aí ele começou a cobrar para ir, porque a galera pedia demais e ele começou a cobrar. E nisso ele começou a ganhar dinheiro, e fazendo dinheiro ele começou a ver que o que ele ganhava filmando dava mais dinheiro do que ele era polícia. E aí ele abriu uma empresa e começou a fazer casamentos, e aí a empresa cresceu e a gente começou a viver disso, né? A família aprendeu isso e começou a viver disso. Até que em 94, 95 ele morreu e a gente ficou meio na mão, meio perdido. Como eu tinha 14 anos na época, eu não sabia como fazer, o que fazer, a gente fica meio desesperado, não sabe para onde vai. Enfim, daí cada um foi para um canto e eu precisava trabalhar, não sabia, né, como levar. Comecei a procurar emprego em loja de fotografia, como que era o que eu mexia, né? E aí eu arrumei um emprego numa loja de revelação de filmes, onde eu revelava negativo, que na época era analógico ainda, né? Então eu aprendi como fazer o processo de transformar a imagem no papel, porque antigamente era tudo você revelava. Hoje em dia você não revela mais nada, não tem, é tudo ou no celular ou no computador. Então a revelação na época dava muito dinheiro, a galera gastava-se muito dinheiro para revelar foto. Então era um mercado bem amplo e eu entrei nessa, eu comecei a revelar, aí eu comecei a entender um pouco mais de como era uma câmera, como funcionava por dentro e qual era o processo da câmera, e isso me chamou a atenção dessa mágica, né, que acontecia. Isso para mim é maravilhoso, você transformar, porque hoje eu olho, para onde eu olho, eu vejo uma foto, entendeu? Eu vejo uma foto, eu só consigo ver foto aqui. Então é mágico para mim isso. Se eu falo, pô, se eu olhar para cá, eu já consigo ver o recorte do tamanho certo, da cor, da ideia certa de uma foto. E isso quando eu estou viajando, quando eu estou tomando banho, em qualquer coisa, onde eu olhe, eu vejo uma foto. Isso para mim mexe comigo.
E toda a minha família é de Londrina. E eu vim para Curitiba, voltei para Londrina, depois voltei para cá de novo. E agora, hoje, eu moro em Florianópolis, né? Então é todo um caminho, um percurso que a gente fez em relação ao meu trabalho, né? E logo depois que eu comecei a trabalhar nessa empresa de fotografia, eu recebi uma proposta de um amigo meu de Curitiba para trabalhar com ele fazendo operador de câmera para aulas via satélite. Então eu ficava operando câmera, atrás da câmera por horas, assim, aulas intermináveis via satélite, de faculdade, de assuntos variadíssimos, assim. Então eu aprendia muito na câmera, operando câmera, e ainda tinha aula de faculdade que era passado via satélite, e eu ainda aprendia, tinha todo um conhecimento disso, e hoje eu ainda lembro de muitas aulas que eu aprendi filmando. Então era muito divertido também. E aí, conforme o tempo ia passando, eu recebi vários outros convites para trabalhar, para fotografar casamento em Curitiba. E aí eu fazia muito casamento também em Curitiba, e eu falei, cara, eu acho que eu vou voltar na época que meu pai tinha uma empresa. Eu vou abrir uma empresa também. E logo que eu voltei para Curitiba, estava trabalhando com essa empresa, e eu comecei a receber outros convites para fazer casamento, para fazer aniversário. E eu falei, cara, eu tô voltando para o caminho de onde eu saí, que foi quando meu pai morreu. Eu tô voltando a fazer a mesma coisa que eu fazia, só que 15 anos depois. Então é um ciclo da minha vida, voltou a estaca zero, que era quando meu pai tinha morrido. Eu tive que abandonar o que eu fazia por N motivos, até porque eu era muito novo e não sabia que rumo minha vida ia tomar. E 15 anos depois, eu estava voltando na estaca zero. Isso me marca muito, porque foi um momento muito difícil na minha vida, assim, que eu precisava virar homem, porque eu não sabia nada, eu era uma criança, eu precisava virar um homem, eu precisava trabalhar, eu precisava ter dinheiro, eu precisava pagar contas. Então eu precisava tomar um rumo na vida, e foi que eu voltei aonde eu tinha saído. Eu abri uma empresa de foto e vídeo e comecei a fazer exatamente as mesmas coisas. Uma das principais dificuldades que eu tive na época foi quando mudou do negativo, do analógico, para o digital. Eu trabalhava na empresa, e eles tinham um curso. Eles falaram, cara, tem que ir o melhor cara aí que tiver, tem que ir lá conhecer a máquina, como é que funciona. E foi muito complexo, porque você saía de negativo na mão, que você olhava com a mão, para um computador. E aí, totalmente fora do que você fazia normalmente, que era uma máquina grande que passava o negativo embaixo, você olhava o negativo, o teu olho ele tinha que estar negativo, você tinha que enxergar a cor ao contrário. Era bizarro. Hoje em dia ninguém nem imagina o que é um negativo. Tem gente que nunca nem viu um negativo. E se você pegar um negativo e olhar, eu consigo ver o que é amarelo, o que é azul, o que é vermelho ao contrário. Isso é bizarro, mas na época era o que a gente fazia. Para revelar, por exemplo, uma foto, você tem que ver quando ela está bem escura no negativo, é porque ela está bem clara no papel. Então é sempre o contrário. Então você tem a cabeça, tem que trabalhar ao contrário. Isso é bizarro, é complexo demais. E essa mudança foi por uma coisa que dá água pro vinho, porque mudou e ficou muito fácil. É como você tira um celular, você olha ali, é aquilo ali. Essa mudança, para mim, que conhecia o negativo, foi muito difícil. Porque era tudo ao contrário, e para mim eu não conseguia me entender muito bem com a máquina, eu tinha que começar a entender o computador e cara, foi difícil por um tempo para a mudança, mas depois aí... Só que um dos problemas é que ninguém mais revela foto. E antigamente com o negativo todo mundo revelava. Aí quando passou para o digital, ninguém mais revela foto.
E aí as empresas, big empresas que era Fuji, Kodak, essas empresas foram caindo porque ninguém mais queria revelar a foto, que era o que dava realmente dinheiro para essas empresas, né? O que eu vejo ainda hoje que revelam é só casamento, que a noiva escolhe um álbum lá de 100 fotos lá, 20 páginas e é isso. E também não é muita foto, né? E é o que você tem para guardar no papel, porque ninguém mais revela. Isso é muito triste. Eu gosto de ter, eu gosto de ver a foto, porque ficar olhando no celular ou na câmera é horroroso. Ninguém faz isso. Não é a mesma coisa. Não é péssimo. Agora imagina você pegar, olhar no papel, e eu consigo ver hoje, algumas casas ainda tem, a avó tem, o tio tem, alguém sempre tem, chega lá com uma caixa cheia de albinho, e é muito engraçado porque eu sempre olho atrás da foto para ver o númerozinho que está marcado, porque era o que eu fazia na época. Isso é demais, mas tá muito branca essa foto. Aí eu olhava atrás da foto, o cara nem corrigiu a foto, o cara só deu normal lá, tipo, se dane, entendeu? Tipo, e eu já olhava na foto para olhar certinho, para ver o que tinha sido feito. Isso é mágico, é demais. Antigamente eu trabalhava com uma câmera de filmagem, primeiramente eu filmava, então eu conheço desde a fita, que a gente colocava, era uma fita desse tamanho assim. Depois inventaram, era VHS antes, aí eles inventaram Super VHS. Então a Super VHS era uma qualidade assim incrível, era muito legal trabalhar e era muito ostentação na época. Ninguém tinha uma Super V, era sempre VHS. Aí depois saíram as pequenininhas, que era JVC, que você tinha que colocar uma dentro da outra, assim, era incrível. Assim. Hoje em dia você não vê nada disso. Hoje em dia é tudo num microchip, tem altos gigas. Eu tinha uma câmera fotográfica que chamava Pentax K1000, que era que você puxava assim, fazia aquele barulhinho. Era lindo demais trabalhar com aquilo, mas era muito difícil porque você não podia errar, né? Um casamento, sei lá, eu levava 5 rolos de 36 e você tinha aquilo ali, não tem aquela de tira mais uma aqui, tira mais uma aqui, não tem isso. Você tinha que tirar exatamente e tinha que torcer para ficar bom. Hoje em dia eu trabalho com a 1DX Mark II, que é uma das top de linha da Canon. Para mim é muito fácil trabalhar com ela, porque ela me dá o que eu preciso no momento certo, que é escuridão, que eu preciso, porque eu trabalho com eventos, então sempre os clubes, as festas, sempre escuro. Então eu tenho que ter uma lente clara, eu tenho que ter uma câmera com ISO bom e rápida na hora do foco e com disparos seguidos, porque de repente o cara estoura um CO2 ou um foguete, alguma coisa, e a câmera ela tem que responder. E eu trabalhei com outras marcas também, mas nunca consegui ter esse resultado de rapidez, foco, como eu tenho com a 1DX. O que eu tenho hoje para trabalhar, para mim, é o melhor para mim. Cara, eu tenho umas lentes que eu xodó, assim, eu trabalho com várias, mas as que eu gosto mais é a 35mm 1.4, que para mim ela desfoca bem o fundo, da Sigma Art, ela é bem boa. Ela dá uns probleminhas porque ela é um pouco frágil, eu vejo que ela sofre assim, depois de um tempo eu trabalhando ela começa a dar uma folga, então ela é frágil nesse ponto, mas a qualidade de lente dela é muito boa. Eu gosto também de trabalhar com aberta, eu trabalho com a 14mm da Canon 2.8, para mim ela é excelente, então ela não é fisheye, ela abre o máximo 14 e não distorce, então ela para mim é linda e ela é 2.8, então é bem clara também. E a 70-200 para mim com estabilizador 2.8 é o xodózão mesmo, aquela ali, cara, para onde você apontar é uma delícia. E um detalhe da 1DX Mark II é o barulho dela. O barulho dela pra mim me encanta, assim, eu fico babando. Faz um... Mano, aquilo ali, sério, pra mim é um
É um tchan a mais. Eu, por mim, eu ficava sem olhar para lugar nenhum, só para escutar o barulho. Cara, o cara que tem... É que assim, ó, o cara não tem um DX Mark II, ele não sabe o quão gostoso é ouvir aquele barulho. A hora que o cara escuta aquele barulho, ele fala, meu Deus, eu quero uma câmera dessa. Eu não quero nem ver a foto, eu quero ver esse barulho. É muito bom. Para eu editar, é porque assim, geralmente eu tenho um artista que eu trabalho com o Bruno B hoje, então eu saio com ele, vou para as festas em diversos lugares do Brasil, do mundo, e a gente trabalha com dois, eu levo um MacBook Pro para editar as fotos lá. Quando levo 2 dias ou fico mais dias fora, então eu preciso ter um computador bom que me responda com qualidade. Então eu uso esse MacBook Pro nas viagens, e em casa eu tenho um iMac também que eu trabalho com Lightroom, que é o que eu uso para presets e também edição bruta, né? O pós eu faço todo no Lightroom. E Photoshop pouca coisa eu uso, não uso. Para ser sincero, eu quase nunca uso Photoshop. Já usei bastante antes, mas tem muitos aplicativos hoje que fazem o mesmo processo que o Photoshop faz, e até muito mais rápido e imediato. Então os artistas que eu costumo trabalhar, eles usam para Facebook, não tanto, mais Instagram, YouTube, então são essas coisas que têm girado mais de mídia social. O Facebook deu uma caída um pouco, mas é isso. O equipamento dos sonhos que eu imaginei era uma 1DX Mark II, ainda não saiu a 3. Quando sair a 3 eu vou para ela. Então o equipamento dos sonhos que eu queria eu já tenho. Eu busco ainda algo melhor, de repente, para compor de lente, drone, essas coisas me encantam. Mas eu não tenho, por exemplo, eu me dedico muito à foto. Eu fico estudando, eu quero o melhor ângulo, eu quero o melhor posicionamento. Até, por exemplo, não é uma coisa que eu chego lá no evento e falo, vou aqui tirar 3 fotinhas e vou lá agora, vou subir um drone. Eu não consigo fazer isso. Eu acho que as pessoas que fazem isso, nota 10, mas eu não consigo, porque eu me dedico total à foto. Aí às vezes algum artista fala, pô, faz um takezinho aqui, faz um... Mano, eu faço, mas eu não consigo fazer tudo. Eu não consigo ter essa dinâmica de fazer tudo. Eu me foco na foto e eu quero fazer o melhor da foto. Eu entrego pro artista e falo, não. Porque assim, o cara quando vê a minha foto, não é querer falar, mas assim, já falando, o cara quando vê a minha foto, ele sabe que é minha foto. E hoje eu tenho esse reconhecimento. E sobre artistas, cara, eu sempre tive sonhos assim de trabalhar com alguns artistas, e eu já realizei. Que foi fazer foto pro Gabi. Eu sempre vi ele tocando e era um cara que me encantava muito. A presença de palco dele assim, era uma coisa que me encantava. E o Colombo são caras que eu via de longe, eu escutava no rádio e eu falava, mano, o que esses caras fazem é bizarro. É o gosto musical que eu tenho. E eu trabalhar para eles, falar com eles, cara, um dia eu tava idolatrando esses caras, no outro dia eu tava no hotel com eles, tomando café e dando risada e olhando as fotos, cara, nossa, que foto do tesão pra caramba, nossa, que irado. Mano, e com o Colombo eu fui pra Argentina com ele lá, tipo, ele é Deus lá, é bizarro que a galera curte ele lá. E eu olhava e falava, mano, olha onde eu tô, sabe? São coisas que eu fiz na minha carreira, que eu jamais imaginei fazer. E eu tava lá com esses caras que eu sempre idolatrei como meus amigos. Isso pra mim é ainda um marco, né? Então eu sou muito feliz, muito realizado com a minha carreira. E, cara, o lance da minha carreira é muito gratificante eu olhar para trás e conseguir saber cada passo que eu dei, eu sei aonde eu estava indo, sabe? Um dos passos que eu tive, que eu me lembro exatamente a direção que eu tomei, foi quando eu parei de trabalhar com o Boni. E eu fiquei muito na bad, assim, eu fiquei muito na bad, porque
eu trabalhava com ele já há muito tempo, há uns 3 anos, e a gente se dava super bem, foi um casamento perfeito, enquanto durou ali. Só que no final aconteceram algumas coisas que saíram do controle, assim, eu não sabia muito como reagir àquilo, sabe? E eu sei que naquele momento que eu decidi sair daquela situação que eu estava, eu falei, eu vou ter que voltar pro casamento, porque ninguém mais vai me querer, né, como um fotógrafo. Só que aí quando eu me assustei, porque a hora que eu postei na internet, falei, eu parei de trabalhar com o Gabriel Boni, se tiver algum DJ aí que tiver afim de um fotógrafo mais ou menos, mano, cara, uma galera mesmo, assim, de DJ do alto escalão, assim, me mandando mensagem, só tava esperando esse dia. Eu falei, mano, velho, cara, eu jamais imaginava isso. Aí veio o produtor me ligando, falou, cara, sério, você saiu fora, não acredito e tal. Porque eu fazia um trabalho pra ele que era muito foda, pelo que a gente tinha. Porque assim, cara, infelizmente tem DJs que tem foguete pra todo lado. Tem estouro, tem luz, tem CO2, tem tudo. E tem DJ que não tem ainda. E quando eu saí, foi o momento que eu falei, nossa, eu vou me ferrar. E foi muito o contrário, a galera, os DJs que eu sonhava em trabalhar, os DJs que eu nunca imaginei que pudesse, o cara falou, tá livre tal dia, e eu comecei a fazer, e aí choveu de DJ me mandando mensagem bizarra assim, falou, cara, vamos aí, e eu comecei a trabalhar com vários, uma sequência enorme assim, só que aí eu não conseguia escolher um, eu não conseguia trabalhar com um, e aí, por exemplo, como eles me mandam a agenda, tinha DJ que me mandava, você tá livre amanhã? Aí eu falei, pô, cara, amanhã não dá, já tem uma agenda aqui já com outro DJ. E aí ele chamava de novo, eu falava, pô, mas amanhã não dá. Aí ele falava, não vou chamar mais, o cara nunca pode ou de repente nunca quer. E eu queria, só que eu não podia trabalhar, porque ele me chamava em cima da hora. E aí eu falava, não, em cima da hora não dá, eu não podia cancelar com o outro. E isso foi vários. E eu fui tendo que trilhar o meu caminho. E aí foi que eu escolhi o Bruno B, porque eu vi que ele poderia também ser um cara que estava crescendo e eu gosto muito dele como pessoa, eu gosto das atitudes dele no palco, eu gosto das músicas dele, ele é um cara muito bacana. E eu liguei para ele e falei, velho, e aí? Bora? Ele falou, cara, beleza, vamos embora. E a gente fechou e eu trabalho com ele, gosto de trabalhar com ele, a gente se dá bem. E principal, eu vejo que ele tem um futuro para frente que eu tenho certeza que vai crescer muito. Então é um caminho que a gente trilha junto e eu tenho certeza que ele vai se dar bem e assim o time se dá bem também, né? Então eu tento entregar para ele o meu melhor. Porque uma coisa que eu aprendi com o meu pai na época, que não importa o que eu fizesse, eu tinha que fazer o melhor. Não importa se eu fosse o cinegrafista, se eu fosse limpar o chão, se eu fosse passar o cabo, se eu fosse segurar a luz, qualquer coisa que eu fizesse eu tinha que fazer o melhor. E nas fotos eu tento dar isso também pro artista que eu estou cobrindo. E eu vejo o reconhecimento deles e principalmente do público deles para comigo e para com as fotos. Para mim é gratificante e impressionante ver os comentários quando eles postam uma foto minha. Tipo absurdo, para mim é mágico sentir aquela emoção de porque antigamente o fotógrafo ele era um ninguém, o fotógrafo ele era um cara escondido lá. Tem fotógrafo hoje em dia que ainda é assim, né, que trabalha com música eletrônica, mas não aparece, e eu não acho errado, né? Agora eu não sei em que momento desse caminho que eu falei, cara, eu preciso aparecer, né? Porque as pessoas me chamavam, tiravam foto e eu dançava, curtia no palco com eles, tinha essa entrega junto e eu vi que a galera gostava. Eu não sei dizer se é uma química na hora, eu não sei como é, mas eu sei que acontece. Isso é uma troca muito especial para mim. Então eu apareço, eu danço, eu brinco, eu me divirto. Enfim, e aí esse lance de aparecer, de dançar, de curtir,
que me deixa mais próximo do público. Todo show que o artista vai, eu tô junto, os caras vêm, tiram foto, porque é uma entrega de eles estarem mais próximo da equipe. Porque o que eu percebo hoje na cena eletrônica não é só o DJ, o cara gosta da equipe. Então qualquer um que trabalhar com aquele DJ se torna um membro da família. E o público quer ver a família do DJ. Ele quer entender o que o DJ gosta, quem é a pessoa que o DJ escolheu para estar com ele. E o público gosta disso. Então, qualquer pessoa, por exemplo, eu gosto muito de Bruno B. Então, qualquer coisa que o Bruno B fizer para a família Bruno B, o público vai gostar. A minha grande referência, todo mundo me pergunta, mas você curte algum fotógrafo gringo, você curte algum fotógrafo assim assado, ou alguém, qual é um ídolo seu? E eu falo, a minha grande referência sempre foi e sempre será o meu pai. Desde o começo, tudo que ele fez, da forma que ele fez, do jeito que ele passou, é uma coisa que para mim até me emociona, porque eu sei as coisas que ele passou e eu sei as coisas que eu passei. Eu sei o que eu vivi para chegar. E é difícil tentar explicar. Às vezes as pessoas olham o Instagram, olham a tua vida e acham que te conhecem. Por exemplo, esse cara tem isso, tem aquilo, ele não sofreu, não sabe nada da vida, sabe? E não te conhece. É uma coisa que você viveu, você ganhou, você... E tá ali, sei lá, caiu do céu, entendeu? Mas eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vivi, eu sei o quanto foi difícil para eu ter o reconhecimento que eu tenho hoje. Cara, uma coisa que eu sei que me destaca dos outros é justamente essa referência do meu pai. Que ele me disse uma vez, falou, cara, não importa o que você faça, você tem que ser o melhor. E eu dou o meu sangue para ser o melhor. Eu posso não ser, eu posso não ter, eu posso não conseguir esse reconhecimento, mas eu sei que para muitas pessoas eu sou. Eu sei que eu sou uma referência e o que eu busquei na minha carreira, que eu construí comigo mesmo, foi com os ensinamentos do meu pai. Desde pequeno eu sempre soube o que eu tinha que fazer, o que era certo, o que era errado, e a cobrança, e quando eu fazia errado. E eu sei que eu tenho que fazer o certo, eu sei que eu tenho que dar o meu melhor, e eu sei que o quão difícil é. E é por isso que dói em mim tentar explicar o inexplicável. Não tem, isso é uma coisa interna. Cara, eu tenho detalhes, cara, eu me apego a detalhes. Eu olho, antes eu chego na festa, eu falo, cara, vai ser aqui vai dar um fotão, aqui que é o lugar. E eu meço certinho, cara. Se você ver minhas fotos, elas são milimetricamente certas. É esse que dá o detalhe. Uma vez eu até estava conversando com um artista e ela falou para mim assim, Harley, você é diferente porque você é perfeccionista. Você não faz qualquer coisa. Por exemplo, o meu workflow é diferente no fato de que eu não dou um preset para todas as fotos. Eu edito uma por uma. Eu tiro 1000 fotos. Eu vou editar 1000 fotos. Eu edito uma por uma. Eu não coloco um preset e põe lá Ctrl A e dá um Enter em todas. Não, eu não faço isso. Eu olho um preset que eu tenho, porque geralmente eu uso 5 a 6 presets em cada evento, que gira em torno de 1000, 1200 fotos. Eu pego esses 5, 6 presets e vou colocando um em cada foto. Não, aqui acho que um preto e branco vai dar.
Nossa, esse sorriso vai ficar muito massa com esse preset aqui. E, mano, é um por um. Aí eu vou na nitidez, eu vou na claridade, eu vou no granulado, eu vou, enfim, né, de acordo com a emoção na foto. O que eu recebo muito elogio de fã, de pessoas que curtem a música eletrônica e as fotos, o que eu recebo de comentário, de feedback é o seguinte: cara, você coloca a imagem com emoção. O cara consegue sentir a emoção olhando a tua foto. Eu sou muito eclético para música. Eu gosto, para você ter uma ideia, eu gosto de MPB. Eu coloco por exemplo, quando eu chego para editar, eu coloco fone, começo a editar Spotify lá e uma música dos anos 80 pra mim, cara, mano, não tem nada melhor do que anos 80. Pra mim, música dos anos 80 A.H.A., Dire Straits, Nirvana, mano, tem muita coisa foda que eu escuto. Queen, cara, Queen pra mim é demais. Queen é sensacional, eu curto demais. E música eletrônica eu gosto, mas não tanto. Eu gosto um pouco mais de techno, eu gosto Miguel Campbell, eu gosto enfim, de música pra eu escutar mesmo no carro, por exemplo, é anos 80. Isso pra mim é o que me domina, assim, eu curto muito. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Não, o que eu tô trabalhando agora é loucura padrinho. Loucura padrinho. É o que eu tô fazendo. Posso falar isso? Mano, isso aqui é o demais. Cara, hoje em dia, com a pandemia, eu tive que arrumar o que fazer, porque eu tava ficando maluco dentro de casa, né? A gente não pode sair, não pode fazer nada, e a galera começou a enlouquecer por N motivos, política, por doença, por coisas na cabeça que a galera tava pirando. E eu falei, cara, eu vou pirar? Eu não posso pirar. E eu comecei a falar, pô, eu não tenho evento, eu não tenho nada. Comecei a olhar meu celular. Mano, o que eu tinha de foto merda, de DJ fazendo... Cara, eu falei, vou postar essa merda. Foda-se, vou postar isso. Aí eu começava a trocar a cara das pessoas, sabe? De fazer... Você lembra muito bem que eu já fazia isso há muito tempo atrás. Cara, isso é muito engraçado. Eu sempre fazia isso nos grupos de WhatsApp. E aí eu falei, cara, eu tenho muita merda no celular. Quer saber? Eu vou postar essa merda. Aí eu peguei e criei um perfil chamado Que Loucura Padrinho e comecei a postar toda essa merda. E, mano, você não tem noção. Era um conteúdo novo, um inédito de coisas bizarras que nunca ninguém viu. Cara, acho que eu tinha um celular de 512 GB. Então é muita coisa de merda, muita merda, vídeo, tudo que não aparece de bonitinho no Instagram do cara tem de errado no meu Instagram. Cara, é muito engraçado. E aí o que acontece? A galera começou a compartilhar, porque era um conteúdo que eles nunca tinham visto. Então eles começaram a compartilhar e começou a dar muito seguidor. E foi uma explosão assim de crítica, né? Eu falei, pô, uma hora alguém vai me caguetar, que vai me denunciar, que vai derrubar a página e tal. Mas pelo contrário, os DJs gostaram, assim, alguns, né, gostaram. E participam e brincam e tal na página, é muito divertido. E aí eu criei esse Que Loucura Padrinho, que o nome do cara é o Gemerias, e ele posta coisas bizarras do mundo do eletrônico. Depois começou a passar pra fofoca, depois, enfim, é um divertimento pra galera. A galera gosta demais. O perfil, ele não tem cronograma. Eu não estudo, eu não penso nada que eu vou postar. Eu simplesmente tô fuçando, daí eu vejo uma notícia lá que o fulano foi preso. Aí eu troco a cara daquele cara preso com a cara de um DJ e posto.
Eu falo, o DJ e tal tá preso. Aí o cara, como assim? Aí, sabe, tipo, vira uma piada em cima daquela notícia que é real. E a galera não sabe muito bem se é real, se é mentira. É muito engraçado, a galera entra na pira. E o que loucura padrinho é isso, a galera até chega pra mim e fala, cara, porque eles já me chamam de padrinho agora. Ô padrinho, como que você consegue esses vídeos, cara? Da onde você arruma isso? Cara, não é possível, onde você garimpou esse vídeo? Eu falo, cara, eu sou a Deep Web, cara. O que você vê aqui, pode ter certeza que você vai rachar o bico. E mano, agora eu compartilho uns vídeos assim, a galera começa a me bombardear de vídeos assim, muito engraçados, de coisas, situações que jamais visto na internet. Cara, é muito engraçado, é muito compartilhamento e o público tá aumentando e virou uma família ali. É muito engraçado porque é 100% real. A galera que compra seguidor não acredita que é 100% real. A galera que compra seguidor acha, não é possível. Como que é assim, o cara em 5 meses conseguiu 20 mil seguidores? Cara, é tudo real. Não gastei um centavo com a página, não gastei nada. A galera que não acredita, tudo bem, pode não acreditar. Mas eu tenho certeza porque o engajamento é diferente da galera que compra seguidor com a galera que é real. Então assim, no meu perfil é tudo real. Tudo que acontece sempre vai ter comentários reais, público real, e é isso que eu tenho feito na quarentena. E emendando nisso, para poder ter uma renda que eu parei de ter, que cortou, né, com a quarentena, acabou o show, não tem festa, não tem nada, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, uma coisa que eu já tinha, que era o projeto das camisetas, que eu tenho, que é da lovinho.com, que é onde eu fazia as minhas tiradas, né, que eu criava frases, bolava ideias e colocava na camiseta. E isso com o padrinho eu consegui colocar para as pessoas poderem ver, um número maior de pessoas poderem ter acesso a isso. E foi um sucesso. E tem várias frases de camiseta, moletom, boné, tem coisas que eu coloquei para vender de frases que eu criei na página. E isso, mano, é muito engraçado e para mim é um retorno financeiro que eu não tenho quando eu tô sem trabalhar. Então é uma coisa que compensou. Se não fosse as camisetas, eu realmente não sei o que eu faria. Obrigado para você que compra. É uma coisa que às vezes a galera me pergunta, cara, que câmera que eu compro, que lente que eu compro para começar, eu quero entrar no meio, eu quero ser fotógrafo de festa. Eu falo, cara, não seja fotógrafo de festa. Porque, cara, é muito difícil, é um meio muito fechado. Então ou você é bom mesmo, ou você não consegue entrar. Eu sempre tentei explicar isso para os fotógrafos que eu conheço, que é muito difícil, cara. Você precisa ter contatos, você precisa ter alguém que já está dentro, que possa te colocar ou te convidar, enfim. Para resumir, se fosse para dar dica para alguém, eu primeiro escolheria o que eu quero fazer. Eu quero ser fotógrafo da noite, então eu preciso ter uma lente clara e uma câmera com ISO bom. E para realmente o cara que quer entrar mesmo na música eletrônica, que gosta, que quer, porque assim, ó, uma coisa eu preciso falar. Tem cara que quer entrar na música eletrônica porque ele quer ver mulher e ele quer beber de graça. Isso é um problema, porque não é isso que é o rolê. Você não ganha dinheiro, porque o cara ganhou uma câmera da mãe e ele não trabalha, ele tem 19 anos, 20 anos, ele não tem uma perspectiva e fala, eu quero entrar no rolê, eu quero beber, eu quero ver mulher. Aí o que o cara faz? Ele entra no rolê, ele não pensa num projeto, numa qualidade, num profissional. Ele quer beber de graça e pegar a mulher fácil. Então assim, a cabeça vai totalmente contra do meu processo, que é profissionalismo. Então assim, de novo, para dar dica pro cara, se ele quiser realmente entrar, ele primeiro tem que esquecer esse lado de achar que vai beber
Porque o problema também é do contratante. O cara fala, vem pra cá, eu te dou uma dúzia de cerveja, um uiscão e pau, vamos aí. Mas na hora de entregar, ele fala, pô, mas cadê as fotos? Ué, velho, você me contratou pra beber, não você me contratou pra fazer foto. Entendeu? É complicado esse processo. Mas voltando, pra ter uma dica, eu falaria, se você quer realmente entrar, você precisa ter uma câmera com ISO alto e uma lente clara. Não precisa ser a melhor lente, não precisa ser a 1.4, mas de repente, no mínimo uma 2.8 tem que ter. Não tem como você ter uma 4.5, 5.6, não tem como. Você tem que ter no mínimo uma 2.8 para começar. ISO alto e flash, pelo menos, para você poder ter uma qualidade de ISO. Senão, nem entra. Mais fácil você desistir. Eu não vou ficar sendo hipócrita e falar, é mesmo, você tá certo e tal. Então eu prezo muito a verdade. Eu já fiz muita cagada na vida, já errei, já fiz. Mas, cara, com todos esses erros na vida, a gente aprende. E hoje, eu já tô velho, já barba branca, eu já tenho, cara, faltando cabelo. E, cara, eu tô velho. E eu aprendi que você precisa ser sincero. A verdade dói na hora, mas você precisa dizer a verdade. Então, assim, quando você é amigo de alguém, quando você sente que precisa falar, fale. Você tem que falar a verdade. Vai doer. Mas cara, você não precisa falar isso. Mano, vai doer agora. Mas lá na frente, quando isso abaixar, a poeira abaixar, você vai entender que eu tinha razão. Você vai entender, pô, verdade, o cara era meu amigo, ele me falou que eu precisava ouvir. Entende? Então, assim, a verdade para mim, ela é primordial hoje em dia. Eu preciso dizer a verdade e eu quero que as pessoas sejam verdadeiras comigo. Uma coisa que eu levo muito também é a família. Eu considero muito a família, mas é uma coisa até contraditória, porque o que é a família para você? Para mim, a família é as pessoas que eu escolho para estar do meu lado. A família, para mim, é quem eu escolhi. Eu quero essa pessoa, e essa pessoa sabe da minha vida. A família, ela tem que conhecer você, ela tem que saber o que você gosta, você tem que saber o que ela gosta. Essa é a troca para ser uma família. Não é... Beleza, por exemplo, quando eu nasci, eu tinha primos e primas e tios, mas eu não conheço essas pessoas mais. Eu conheço elas há 30 anos atrás. Eu só vou falar com elas quando alguém morre. E aí, como é que você tá? Pô, e aí como eu tô agora? Como que você acha que eu tô agora? Morreu fulano? Eu tô mal, é óbvio. Mas assim, ela não sabe o que eu fiz, onde eu passei, o que eu gosto, o que eu deixo. Então assim, a família não é a pessoa necessariamente de sangue. Para mim, a família é a pessoa que está na tua vida, que quer e tem interesse em saber como você está por dentro, o que você gosta. E essa troca é importante, eu considero essa troca. E até mesmo pessoas, é que nem eu falei, o elogio, o feedback, o carinho vem de pessoas que você não conhece. E isso é muito importante para mim. Hoje em dia, para mim, é família, sem dúvida, e a verdade, ser sincero. Porque hipocrisia é o que está matando o ser humano. Para mim, a hipocrisia de tanto financeira, política, sucesso, enfim, a hipocrisia é o que mata. Para mim, a pessoa precisa ser verdadeira, a pessoa precisa entregar mais do que ela aparenta ser. I've
been grinding up and catching flights, I'm trying to go get paid. I've been working hard on overseas, I'm on my underway. Cara, pra mim, o grande momento na fotografia, quando eu sinto que realmente eu me completo na fotografia, é quando eu tô no meio de uma festa, barulho, a galera se cotovelando e cerveja em você e derrubando tudo, e você olha na foto e você fala, mano, o que é isso, cara? Eu consegui transformar esse escuro, essa bagunça nessa obra de arte. Eu falo, cara, porque assim, nesse momento eu tô entregue, eu falo, cara, já deu, eu posso ir embora, já fiz o que eu precisava, eu sei que eu dei o meu melhor e eu consegui. A hora que eu vejo a foto, eu já sei exatamente qual é a foto que o DJ vai querer, eu sei qual é a melhor foto, eu já sei na hora que eu bati, eu falo aqui, ó, essa aqui, não preciso mais. Porque o evento continua, as fotos vão sendo aparecendo, mas eu sei que é aquela uma que me ganhou, é aquela ali, falou, cara, aqui fechou o rolê, é esse aqui que eu precisava, não preciso mais de nada. Depois é só divertir, depois é só curtir, mas eu sei exatamente o momento que o rolê acabou, é a hora que eu olho aquela foto e falo, é essa aqui, era o que eu precisava, não preciso mais nada. Eu realmente não sei exatamente quais palavras usar nesse momento, porque eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu tenho passado, eu sei o que cada um de vocês fazem por mim quando eu posto alguma coisa, ou seja no Padrim, ou seja no meu perfil pessoal. Eu não tenho palavras para agradecer o carinho que vocês têm comigo. Eu vim de um completo desconhecido, literalmente do zero, e eu tenho um reconhecimento na cena muito grande, e eu tenho o conhecimento disso, que é único exclusivamente por causa de vocês que estão me apoiando sempre. Muito mais do que curtidas de foto, muito mais do que likes, as palavras que vocês me mandam no direct ou até por WhatsApp são coisas que quando eu recebo, eu estava na depressão e a sua página me fez sorrir, eu estava muito mal hoje, cara, você melhorou meu dia, e eu quero que você saiba que isso melhora o meu dia. Eu tento fazer, nem sempre eu estou bem, nem sempre eu estou feliz, nem sempre eu estou contente, mas conforme eu falei da outra vez sobre o que meu pai disse, seja o melhor. E eu tenho certeza que eu fazendo o melhor na página, vai fazer o melhor para você e esse retorno vem para mim. Então, é tudo organizado, é tudo de uma forma que vai e volta. E eu tenho certeza disso. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a cada pessoa que me dá um salve, que me dá um alô na página, que me manda no perfil pessoal, que me dá um carinho. Eu queria poder responder com palavras, mas eu não consigo. E também queria agradecer todas as pessoas com quem eu encontrei na vida, na cena eletrônica, com todas as pessoas com quem eu tive altos e baixos e que me moldaram para ser quem eu sou hoje. Tenho muito caminho para percorrer ainda, tenho muita lenha ainda para queimar. Espero que vocês ainda se divirtam muito comigo na página, e também queria agradecer esse projeto We Love com Felipe Teles ali, é um cara que eu conheço já faz bastante tempo e que eu tenho orgulho máximo de poder estar aqui falando isso. Então, obrigado novamente por esse convite. Espero que você tenha gostado um pouco da minha história. Não sei se eu consegui dizer tudo que eu precisava, mas muito obrigado novamente. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes.